o Senhor trouxe ao nosso coração algo que traz essa ideia. Nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus, Ele é eterno. Nós conhecemos isso, já sabemos disso, que Deus é eterno. Por Ele ser eterno, para Ele tanto faz 2020 ou 2021, dezembro ou janeiro. Não faz diferença para Deus. Não há nenhuma separação para Deus no dia em que Ele disse haja luz e houve luz, e no dia em que Jesus estiver voltando para buscar a sua igreja. Para Ele está tudo acontecendo no mesmo tempo. Ele é eterno. Ele é um Deus grande, tão grande que a Bíblia chega a dizer que a terra é o lugar onde Ele descansa os seus pés. Mas esse Deus se faz ser entendido por mim e por você. Ele se torna pequeno para que eu e você consiga compreendê-lo. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e se Deus é Espírito, Ele não tem forma, mas Ele permite que alguém diga que o Senhor nos protege com as suas asas. Mas se Ele não tem forma, como é que Ele tem asas para me proteger? É Ele deixando ser entendido. Ele não tem forma, mas Ele diz que escreve o meu e o teu nome na palma da mão. O teu nome está escrito nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Esse Deus amoroso, imenso, Ele usa de algo criado pelo homem, dado a instrução dele mesmo, que é o calendário, a mudança do calendário, e com isso nós temos a oportunidade de recomeçar. Quando vira 31 de dezembro para 1º de janeiro, se você analisar direitinho, a coisa está do mesmo jeito. O sol saiu de manhã, o passarinho que estava cantando, ele voltou a cantar na tua janela de novo. As coisas acontecem do mesmo jeito. Mas Deus com isso nos dá a oportunidade de recomeço. Deus nos dá a sensação de iniciar, de reiniciar. Quando Deus nos permite sair de um ano tão cheio de dificuldades e estarmos na casa dele no primeiro domingo, no terceiro dia do ano, Ele está dizendo a mim e a você: olha para trás. Aí a gente olha. Agora olha para frente, porque eu estou te dando chance de recomeçar. Eu estou te dando a chance de não cometer os mesmos erros. Porque, mas pastor, eu cometi determinada falha no dia 31 de dezembro. Pois é, mas foi o ano passado. Foi o ano passado. Quando Deus nos permite virar o ano, Ele está nos permitindo olhar para as coisas, mesmo que aconteceu ontem, mas com uma certa distância, para que a gente consiga olhar para frente e vencer. Porque, como disse o apóstolo Paulo, o prossigo é para o alvo. Eu preciso seguir para o alvo. E hoje eu, ouvindo um pouquinho o culto dos jardins, ou melhor dizendo, do encontro das águas, eu ouvi o pastor Lucas falar algo bem interessante. Eu só ouvi um trechinho da mensagem, porque eu estava resolvendo coisas em casa, fazendo alguma coisa, e não assisti o culto. Mas ele disse: olha, Deus todos os dias nos dá uma nova chance de crescer. E eu disse: meu Deus, olha o que Deus trouxe no meu coração, trouxe uma ideia semelhante no coração do outro pastor. Deus está nos dando a chance de continuar avançando, vencendo. Quantas coisas podemos olhar e dizer: para que eu fiz isso? Quantas vezes a gente olha? Mas Deus está te dizendo hoje: recomeça. Esquece das coisas que ficaram para trás. Porque eu mesmo, o Senhor, já não me lembro dos teus pecados. Então, Deus permite que eu e você tenha uma vida nova. Mas não tem como vivermos algo novo se eu vivo fazendo as coisas antigas.
Não há possibilidade de viver o novo de Deus se o que eu pratico é o velho. Se é o velho homem que ainda atua na minha vida. Essa noite eu vivi algo bem interessante. Quem tem passarinho em casa sabe como é. Passarinho, se ele estiver só na parte de baixo da gaiola, tem alguma coisa errada com ele. Quando ele não consegue subir no puleiro ali, tem alguma coisa errada. E eu tenho um passarinho lá em casa, um diamante gold, que me apareceu quando eu construí a minha casa. Cecília já gosta dele. E ele estava todo borocochô. E eu peguei ele na gaiola, olhei ele, limpei ele, que estava com a sujeirinha. E ele não conseguia subir na gaiola, no puleiro. E eu, meu Deus, o que é isso? Aí eu levei ele no banheiro, lavei ele, que ele estava sujo. Ele fez as necessidades dele e nas peninhas ali grudou e ele estava todo sujo, né? Eu acho que isso estava deixando ele meio ruinzinho. Estava sem conseguir se libertar do mal que tinha dentro dele. E eu lavei ele, coloquei ele na gaiola. Aí ele já ficou um pouquinho mais esperto, mas sem conseguir ainda voar. Mas começou a comer, depois com dificuldade subiu e tomou um pouquinho de água. E eu entrei no quarto e disse a Mara, se Deus não fizer um milagre, amanhã esse passarinho não amanhece vivo. Mas eu disse isso e voltei lá, estendi minha mão e orei. Orei porque eu disse, o Senhor não me disse que eu só poderia pedir por um milagre de alguém que está vivendo um câncer, com um câncer, ou uma dor de cabeça, ou até um defunto, para que ele ressuscite como Lázaro. Mas o Senhor disse que todas as coisas que eu pedi, qualquer coisa que eu pedi em nome do Pai, me seria dado. E eu orei, e eu fiz igual aquele rei que jogou Daniel na cova dos leões. Quando o sol estava pensando em acordar, eu já estava acordado. E corri em direção à gaiola, dizendo assim, será, passarinho, que o Deus do céu ouviu a minha oração e te deixou vivo? E quando eu comecei a subir a escada, ele ouviu os passos e fez um cantozinho que ele faz sempre quando eu estou subindo a escada, ele percebe que está chegando alguém. Deus ouviu minha oração. Deus ouviu. Parece ser algo tão simples, né? Parece ser algo tão insignificante. É um passarinho. Pois é. Mas eu fiz questão de, naquele momento, mesmo sem ter certeza de que aquele passarinho amanheceria vivo por conta do jeito que ele estava, eu preferi acreditar que Deus poderia ouvir minha oração. Eu preferi reiniciar 2021 com a atitude de fé. E dizendo, eu determino a cura em nome de Jesus, sobre a vida de um passarinho. Se Deus é capaz de ouvir a minha oração sobre um passarinho, que é um ser que no dia que morrer, acabou. Imagine você, quando se coloca diante de Deus, pedindo perdão, pedindo uma nova chance, pedindo que Ele permita que você viva o novo. Quando você se coloca de fato na presença de Deus, será que Deus não vai te ouvir? Ele vai nos ouvir. E é isso que Ele está me dizendo, é isso que Ele está te dizendo nessa noite. Você tem hoje a oportunidade de prosseguir, de vencer, de viver uma nova vida, porque eu te trouxe do ano passado para esse ano, para que você escolha o melhor, para que você faça a coisa com prudência, para que você faça a coisa correta, para que você escolha fazer a coisa certa. Normalmente, irmãos, a gente atribui as mazelas das nossas vidas ao inimigo de nossas almas. E em muitos momentos, o diabo até nos atinge com alguma coisa, nos cerca de alguma forma e somos atingidos por uma armadilha. Mas deixa eu te dizer, com toda a convicção, o diabo não pode nada contra a minha nem contra a tua vida. Porque Jesus, Ele morreu no nosso lugar e a Bíblia diz que Ele venceu o diabo. É Ele quem pisou a cabeça da serpente e venceu por mim e por você. O diabo não tem direito, senão se o próprio Deus permitir.
Lembra de Jó? O diabo fez alguma coisa com Jó sem que Deus permitisse? Não. Pode falar, prove meu servo Jó. Deus tinha um propósito naquilo ali. O que eu quero dizer é que nada pode acontecer na tua vida de errado se você não fizer a coisa errada. Você tem que fazer a coisa certa para que a coisa certa aconteça. O diabo não tem poder sobre a tua vida, não tem direito sobre você. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. E quando eu falo de prudência, eu vou dar outro exemplo que eu vi hoje, a meio-dia, naquela entrada no muro do aeroporto, ali na rota de fuga. Teve uma batida muito simples ali. Um Fiat Uno se chocou com um Corsa. O Corsa subiu na calçada, o Uno ficou no meio da rua. E eu fiquei no canteiro ali, vindo do Augusto Franco, fiquei no canteiro para retornar. Eu acho que você sabe onde é que eu estou falando, né? Vindo do Augusto Franco para retornar, para entrar na rota de fuga ali no muro do aeroporto. E eu vi que aquela cena estava errada. E eu comecei a buzinar para os donos dos carros que estavam na calçada e comecei a buzinar e fazer o sinal de triângulo para ele, para sinalizar, para ele botar o triângulo na rua. Veio uma estrada semelhante ao meu carro e quase bate no Uno que estava parado. Parou a 10 centímetros. E aí eu buzinei mais forte e gritei o cara, coloca o triângulo, coloca o triângulo. Vão bater no carro. Irmãos, enquanto eu gritava, um carro bateu no Uno que teve quase nada e destruiu o Uno do cara. Bateu no fundo do carro, o carro capotou, bateu no canteiro, capotou, acabou o carro do rapaz. Sabe o que foi isso? Foi o diabo? Não, foi imprudência. Se ele tivesse colocado um triângulo, se ele tivesse tirado o carro da via, que não teve vítima, ele não podia deixar o carro ali, não tinha acontecido o que aconteceu. Ele ia resolver um problema pequeno e certamente pelo estado que eu vi o carro, ele perdeu o carro. Acontece isso na nossa vida. Nós damos a oportunidade do diabo atuar. Nós damos a brecha. Nós deixamos ele tomar conta da situação e nos vencer. Mas Deus quer e vai fazer da tua história uma história de vitória. Deus quer e vai fazer você vencedor. E para isso e por isso Ele nos dá a chance de estarmos aqui. 3 de janeiro de 2021. Recomeçar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. No livro do Gênesis. O capítulo é o 8. Versículos 8, 18 a 20. Gênesis capítulo 8, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e todos os grandes animais e pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Aleluia. Fala, Senhor, que a tua palavra possa produzir em nós exatamente o que o Senhor desejou que ela viesse produzir, em nome de Jesus. Amém. O que aconteceu com Noé e seus filhos aqui? Foi um 1º de janeiro. Deus deu a Noé e a sua família e a todos aqueles animais que estavam na arca a oportunidade de um recomeço. Mas esse recomeço, essa oportunidade de recomeçar, Deus já havia dado ao homem. A Bíblia nos diz, ainda em Gênesis, só que no princípio, que Adão peca junto com Eva. E Deus disse: olha, Adão, a partir de hoje, você vai comer do suor do teu rosto.
Você vai precisar trabalhar para poder se alimentar. Você vai ter que se esforçar para sustentar a tua família. Mesmo o homem tendo pecado, feito o que Deus não queria, tendo desagradado ao Senhor, Deus não lhe deu ali uma sentença final. Deus deu ao homem a oportunidade de recomeçar. Adão teve a chance de, mesmo tendo saído do Éden, ele poderia em algum lugar da terra, ele plantar e colher. Deus a todo tempo. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, vamos encontrar Deus sempre dando a oportunidade para alguém de recomeço. Deus, com sua infinita misericórdia, estende a mão e abençoa o homem para que ele recomece. Foi assim com Adão e agora assim com Noé. Noé vivia em um tempo, depois do pecado, a humanidade crescendo, as pessoas se desenvolvendo na terra, se multiplicando sobre a terra, mas a Bíblia diz que a maldade também se multiplicava. As pessoas estavam longe de Deus, as pessoas não queriam fazer nada que agradava ao Senhor, mas a maldade crescia no coração de forma assustadora. E Deus resolve acabar com aquilo, resolve destruir tudo. Algo que ele fez, e quando lemos no princípio, lá em Gênesis, a Bíblia está dizendo que Deus viu que era bom. E por conta do erro do homem, Deus resolveu destruir tudo. Deus desfez de tudo aquilo que ele havia feito com tanto carinho, com tanto amor. Deus deu ao homem tudo o que ele fez, com todos os detalhes. Quando eu paro e vejo uma arara, eu fico encantado. Como é que tem tanta beleza em um pássaro? Uma onça pintada. Deus fez tudo aquilo com detalhes. Mas Deus fez isso tudo acabar, claro, salvando as espécies ali, porque o homem pecou. Mas mesmo Deus tendo aquele momento de ira e destruindo a terra, Deus escolheu alguém que tinha um coração voltado nele e deu a chance de recomeço. A Bíblia diz que Noé sai da arca com sua família e tem a oportunidade de viver uma nova vida. Já não tinha mais seus vizinhos, as pessoas que moravam perto deles, mas tinha a sua família. O versículo 20, ele traz algo muito interessante. Diz assim o versículo 20: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. A primeira atitude que Noé teve quando sai da arca, quando sai para o novo dia, a primeira atitude que Noé teve quando pisou em terra seca para recomeçar, foi dedicar um altar ao Senhor. Aquela atitude de Noé fez Deus olhar do céu e entender que Noé estava trazendo para a vida dele Deus como centro, como a base. Noé estava dizendo a Deus: olha, Senhor, a primeira coisa que eu vou fazer não é providenciar, plantar para colher, não. É levantar um altar para ti, para te adorar. Porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória. Quem sabe na oração, enquanto Noé queimava aquela oferta, ele dizia: Senhor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode fazer e destruir e refazer novamente. E nós, na oportunidade de hoje, na oportunidade de 2021, que o Senhor está nos dando de recomeçar, vamos dedicar a nossa vida de fato ao Senhor? Ele que vai ser o alicerce da tua vida, a base. O teu coração, onde está? O que há em teu coração? O teu coração é o altar. É dele que procede as coisas boas e ruins. Escolha colocar um altar para o Senhor, permanente em teu coração. Que a tua vida tenha um único e exclusivo propósito:
fazer a vontade de Deus. Como eu disse um pouco antes, o diabo não pode nada contra você. É você quem dá espaço a ele. Somos nós que fazemos as coisas erradas. E como o jargão popular entre os crentes, deu brecha. Somos nós que damos a brecha a ele, para ele tomar conta da situação e destruir, muitas vezes, as nossas vidas. Noé, depois que saiu da arca, ele resolveu dizer ao Senhor: meu Deus, é para ti que eu quero entregar essa oferta. E essa nova vida que o Senhor me proporcionou ter, eu quero que ela seja exclusiva tua. Eu quero que as pessoas possam perceber que eu te sirvo em espírito e em verdade. Nas entrelinhas, Noé estava dizendo isso. A chance de recomeço foi dada a poucas pessoas naquele dia. 5 de uma família e mais os agregados. Mas quando Noé saiu dali, no capítulo 9, no versículo 20, a Bíblia nos diz que Noé começou a plantar. Se você olhar aqui o capítulo 9, no versículo 20, diz assim: Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Noé começou trabalhando. Noé começou, depois que dedicou ao Senhor, ele foi produzir. Depois que Noé, ele entregou uma adoração ao Senhor, ele começou a dedicar a sua vida a algo que ele queria fazer. Ele começou a olhar para a família e dizer: eu preciso sustentar. Sabe o que é que Deus está te dizendo? Lute, plante, se esforce, corra, se for possível, se for necessário, mas faça o que for preciso para que a bênção venha sobre a tua vida. Mas pastor, a bênção não vem, não é de Deus? Mas temos que fazer a nossa parte. Noé plantou a vinha, e na sequência você vai ver até que ele se empolgou demais com o vinho. Mas não é isso que eu quero tratar. Eu quero te chamar a atenção que aquele homem não ficou de braço cruzado dizendo: Deus, e agora? Tudo foi destruído, o Senhor precisa dar um jeito aqui para eu comer, né? Foi o Senhor que me trouxe até aqui. Muitas vezes é essa a oração que nós fazemos. Ah, Senhor, eu sou o teu servo, faz um milagre na minha vida. Tá, dependendo do que você está dizendo, está certo. Mas tem coisa que Deus vai dizer assim: eu vou fazer um milagre, mas planta essa vinha aí primeiro. Eu vou fazer as uvas terem muitas uvas, mas a vinha tem muitas uvas, mas você precisa plantar primeiro. Sabe, muitas vezes nós estamos ficando acomodados, esperando somente o milagre. O ano do avivamento não vai acontecer na vida da gente se ficarmos sentados, esperando simplesmente Deus mandar o maná do céu. Ele já mandou, Ele não vai mandar de novo. O maná já veio, e o maná era para representar Jesus que viria. O povo foi alimentado no deserto pelo maná, para depois Jesus poder dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Era para isso que o maná serviu, para servir de referência depois. Mas Deus quer e vai e pode fazer grandes coisas na tua vida. 2021 será um ano de vitórias. 2021 será de fato o ano do avivamento. Deus tem um planejamento de bênçãos para mim e para você. Mas nós não podemos, irmãos, ficar presos no que passou. E aí outra coisa que o pastor Lucas falou bem interessante foi isso. Às vezes as pessoas estão olhando para trás e se lamentando pelas derrotas que teve, e vivem presas no passado, chorando pelas derrotas. Mas tem um outro problema que parece não ser problema, mas é também. Tem gente que está preso no passado, agarrado com as vitórias que já teve, quando Deus tem muitas outras para te dar lá na frente. Muitas coisas Deus tem para fazer.
Imagine se Noé, depois que saísse da arca, começasse a chorar e dizer: mas eu tinha uma plantação de alface tão linda no meu quintal. Era tão lindo aquelas cenouras que tinha ali. Tinha tanto tomate. E o Senhor mandou o dilúvio e acabou tudo. Meu Deus. Já pensou se ele ficasse assim? Mas o que é que a Bíblia diz? Que ele foi produzir. Ele foi plantar. Ele foi fazer a parte dele para que Deus fizesse a parte do Senhor. Sabe, Deus não fará nada que você tem que fazer. Deus só fará o que Ele tem para fazer. Quando eu dei o exemplo do passarinho, se eu não tivesse orado, Deus poderia ter feito um milagre? Talvez não. Mas como eu pedi ao Senhor, como eu orei dizendo: Deus, na moral, me ouve. Ouve a minha oração, me ajuda aí. Cecília, mãe de manhã, ela vai olhar para a escada e vai fazer assim, com o dedinho, dizendo que quer viver o passarinho. O que é que eu vou mostrar a ela? A gaiola vazia? Então cura esse passarinho em nome de Jesus. Deus fez um milagre. Curou um passarinho. Deus está me dizendo e está te dizendo que Ele quer e vai fazer grandes coisas, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar esperando simplesmente o maná descer, já que ele não vai mais descer, já que ele já veio. Agora é tempo de plantar. A Bíblia diz que no dia em que o povo entrou em Canaã, irmãos, no dia que o povo entrou em Canaã, o maná parou de vir. O que é que Deus disse ao povo? Se vira, se esforça, eu vou te abençoar, agora você tem que trabalhar. Certamente aquela terra já tinha frutos para que eles se alimentassem, até os novos frutos que eles iriam plantar começar a produzir. Mas a Bíblia diz que no momento em que eles tomaram posse daquela terra, o maná não veio mais. Como em uma das mensagens antigas que já pregamos aqui, maná é comida de deserto e é para um tempo específico. Quando passa o tempo em que Deus quer te dar o maná, Deus não vai mais mandar o maná. É necessário que você faça a sua parte, que você se esforce, que você se empenhe, que você tenha bom ânimo. A Bíblia diz que havia um homem de uma família rica, bem-sucedido. E esse homem estava lá no meio da sua família, vivendo em paz, prosperando. A família dele tinha muitos bens e ele era o mais velho, ele podia administrar tudo aquilo. E um dia ele disse, Gênesis capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. O que foi que Deus propôs a Abrão naquele momento? Que depois seria Abraão. Deus propôs um recomeço. Aquele homem já tinha sua vida estruturada, a sua família vivia naquela região. Eles tinham animais, tinham bens ali. Mas Deus disse: sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse a ele onde seria esse lugar. E ele confiou em Deus e foi. E Deus deu vitória a Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Aquele que confiou tanto em Deus que saiu de olhos fechados. Sair de olhos fechados, confiando em Deus, é como uma criança que está no alto e pula porque sabe que o pai não vai deixar ela cair. Deus cuida da minha vida, Deus cuida da tua vida, nos mínimos detalhes. Todas as coisas Ele conhece, todas as tuas necessidades, tudo que você vai precisar daqui a muitos anos, Deus já sabe. Mas Ele está te fazendo viver uma trajetória para que você aprenda, para que lá na frente, quando chegar o dia da tua necessidade, você tenha a capacidade de resolver a tua vida. Mas muitas vezes as pessoas estão ficando ociosas, paradas, sem movimento, esperando só Deus agir, querendo que Deus faça um milagre. Oh, Deus, faz um milagre. Deus disse: eu faço, mas sai da tua casa, da casa dos teus pais, do meio da tua parentela. Mas eu só tenho 30 anos de casado, por que eu tenho que sair da casa de mamãe agora? Meus filhos já são tão acostumados aqui na casa de mamãe. Não, segue a tua vida, vai viver a tua história
e vai trabalhar pelo seu. E Deus vai te abençoar. Sabe, nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Às vezes as pessoas ficam acomodadas em uma situação, em algo que traz um conforto para ela, e não querem novos desafios, porque não quer perder aquele pingadinho que já tem ali. Mas Deus nos dá a oportunidade de explorar o mundo e vencer. Foi isso que Ele disse a Adão lá no princípio: olha, é tudo de vocês, explorem a terra, tire dela o que vocês precisarem. Por que eu vou precisar ficar em uma porção tão pequena se eu posso avançar? Se Deus me dá a chance de avançar, por que eu vou precisar ficar preso em algo tão pequeno? E aí Abraão confiou no Senhor e teve o seu filho Isaque, e Deus diz: olha, eu quero esse menino. E essa história a gente já conhece, não é isso que eu vim falar hoje. E Abraão vai avançando dia após dia e vendo os milagres e as promessas do Senhor se cumprir na vida dele. Deus não mudou e Ele quer fazer o mesmo na minha e na tua vida. Ele quer cumprir as promessas que Ele tem para mim e para você. Mas sabe, irmãos, e ontem eu conversava com alguém e dizia: não adianta eu saber que na Bíblia tem cerca de 2.000 promessas de Deus, bênçãos do Senhor para a minha vida, se eu não as conheço. E mesmo quando eu conheço essa mensagem, essa promessa, eu não absorvo ela. E muitas vezes as pessoas não absorvem as promessas, as mais simples não, a mais básica. João, capítulo 3, versículo 16, Deus, através de Jesus Cristo, Ele fala algo para você. Jesus diz assim: olha, Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O que foi que Deus fez ali com o homem? Deu a chance de recomeçar. Deus deu a oportunidade de recomeçarmos. Quando vivíamos no lamaçal do pecado, encontramos Jesus e agora temos nova vida. Temos um horizonte muito maior e temos ainda a vida eterna garantida. Mas existem pessoas que não conseguem entender que Jesus morreu para lhe salvar. É crente, é cristão, lê a Bíblia, anda com a Bíblia debaixo do braço, vem para a igreja, mas chega no próximo domingo, que é de Santa Ceia, diz: não, eu não vou tomar a Santa Ceia, pastor. Por quê, meu irmão? Porque eu pequei, porque eu estou em pecado. Tu está em pecado agora? Está aqui ouvindo a palavra para Deus te transformar e você está em pecado? As pessoas não conseguem entender o básico da vida cristã, que é a salvação em Cristo Jesus. E por isso muitas pessoas vivem as mazelas a vida toda, sofrendo e chorando, dizendo: Deus não me ouve, o céu é de bronze, o céu está de bronze, minha oração não passa do telhado. Não passa porque você não toma uma atitude nova, porque você continua fazendo as coisas erradas, não consegue entender o que Deus fez por você. Porque quando alguém me diz que não tomou a Santa Ceia, não vai tomar a Santa Ceia porque errou, irmãos, eu fico numa dor tão grande. Às vezes as pessoas nem dizem, né? Mas daqui de cima a gente, infelizmente, vê de tudo aqui. Daqui eu, mesmo de máscara, mas eu vejo você sorrindo, se alegrando, recebendo a mensagem, mas também eu vejo olhares dizendo assim: ai, não é isso não. É isso sim. Tem pessoas que não estão vivendo o que tem para viver, porque não conseguem entender o que Deus tem. Porque as pessoas abrem a Bíblia e só conseguem enxergar o que está escrito. Só conseguem ler o que está escrito, mas precisamos olhar nas entrelinhas, irmãos, da palavra de Deus. Quando Deus diz algo, precisamos tentar entender o contexto que tem antes, que tem depois, para entender a profundidade daquilo que Deus está nos entregando. E eu vou citar algo que eu tenho falado muito, lá do versículo do capítulo 30, mais ou menos, de Gênesis, quando Abraão sai de cena e entra seu filho Isaque. A Bíblia diz que Isaque, no ano seguinte,
plantou e Deus abençoou. É só isso que tem escrito. E na sequência diz, e ele colheu 1 para 100, 1 para 70 e 1 para 100. Só isso que tem escrito. Mas quando eu digo que precisamos ver além do que a Bíblia está escrito ali, para conseguir entender a grandeza do que Deus pode fazer, é eu olhar aquilo e conseguir entender e dizer, olha, se a Bíblia está dizendo que Isaac plantou, outras pessoas certamente plantaram. Mas Deus está dizendo aqui que Isaac conseguiu plantar e colher 1 para 100, porque Deus abençoou. A diferença, o grande segredo não é plantar, é plantar com a bênção do Senhor. Mas isso a gente só vai viver quando a gente consegue abrir a palavra do Senhor e tomar isso para as nossas vidas. Eu tenho quase 4 anos aqui nessa igreja, fazer 4 anos em junho desse ano. Eu posso ficar mais 20 anos aqui nessa igreja, ou os próximos pastores falar as mesmas coisas. Se você não tomar para a sua vida as promessas que são ditas daqui do altar, as promessas que existem na palavra de Deus, isso não vai mudar a tua história. Só vai mudar se você tomar para você. Se você olhar a Bíblia e dizer, Deus, eu quero isso na minha história. Eu quero isso na minha vida. Transforma a minha vida. Me ajuda a plantar e que o Senhor coloque a tua mão sobre mim. E que eu consiga colher também 1 para 100. É essa a bênção que eu quero. Mas o que foi que Isaac fez? Plantou. O que foi que Noé fez? Plantou. E depois que ele teve uma vinha, faça a tua parte. 2021 será um ano de grandes vitórias. A pandemia acabou? Não. Continua se protegendo, continua fazendo a tua parte. O que for necessário fazer, faça. A bênção do Senhor está sobre você. Mas não esquece de fazer o necessário, de lançar as sementes. E aí é uma mensagem mais antiga que eu tenho também, do semeador, onde a Bíblia diz que aquele homem saiu de manhã até o final da tarde plantando. Ele não se importou com as dificuldades, ele plantou, ele lançou sementes. Se nós não lançarmos sementes, irmãos, nós não vamos colher. Mas se lançarmos a semente, o Deus ao qual entregamos as nossas vidas, o Deus que confiamos, Ele vai nos dar tanta colheita, e a Bíblia fala de algo que não é relacionado à colheita, mas fala do dar, que será em boa medida, calcada, sacudida e transbordante, e com a mesma medida que medirdes, vos medirão também. Ele está falando no momento de dar, mas eu atribuo essa palavra àquele que confia no Senhor e planta. A colheita será tão grande que será transbordante. A colheita será tão grande que será calcada. E quando eu li isso a primeira vez, eu associei a algo que meu avô um dia me contou. Que quando ele ia para a feira comprar farinha, ele dizia, fulano, me dá uma medida de farinha. Porque isso lá em casa, ele pesando farinha, né? Meu pai tinha um comércio e meu avô sempre dia de quinta-feira ia lá pesar farinha, pesava açúcar, e ele contando as histórias. E ele disse que o cara colocava a farinha e passava com uma espécie de régua assim, ó. Era uma medida quadrada, feita de madeira. E ele colocava a farinha ali dentro e passava a régua, uma medida. Acabou. Você pediu uma medida, é uma medida que você vai ter. Não tem que apertar, não, é só uma medida. Se o cara puder, o cara até enche um pouquinho a farinha para ir só. Mas a Bíblia diz que a medida de Deus, essa medida do Senhor, ela é calcada, sacudida, para quê? Para a farinha sentar, bater e caber mais um pouquinho. E transbordante, não passa uma régua para tirar o excesso não. Deus faz transbordar na minha e na tua vida. Mas precisamos fazer a nossa parte. Faça a tua parte em nome de Jesus. Faça o que for necessário para que Deus te dê vitória. E Ele vai te dar. Deus é contigo. O ano de 2021 será o ano do avivamento. Mas para que isso aconteça, eu preciso fazer a minha parte também. Deus já começou a fazer a parte dele. Deus já tem feito grandes coisas em nosso meio. As orações têm sido ouvidas. E eu contei a vocês de uma oração de algo que parece muito simples. Toma isso como exemplo e ora ao Senhor por coisas grandes. E você verá
que Deus fará na tua vida também. É porque o pastor tem poder que aquele passarinho não morreu? Não, o poder está no nome de Jesus. E quando eu estendi minha mão, eu determinei em nome de Jesus, dizendo ao Senhor que foi Ele quem atribuiu o nome de Jesus para qualquer coisa que eu precisasse. Então eu estava pedindo a Ele naquela noite, ontem à noite, e Ele me deu. O que é que você precisa? O que é que você quer para esse ano? Já escrevi no projeto de vida. Você lembra do que você escreveu? Porque às vezes a gente esquece, né? Mas se você lembra, começa a ver o que é que você tem que fazer. Qual o planejamento para que aquilo que você colocou no projeto de vida aconteça na tua vida. E Deus vai te fazer mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no teu lugar, por favor. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus possa não fazer um milagre porque eu estou orando por você, mas o meu pedido de oração ao Senhor hoje é que Ele faça você confiar plenamente no nome de Jesus, para que no momento em que você abrir a tua boca para falar com Deus, você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. E lembre sempre, virou o ano, o Senhor me deu uma chance de recomeçar. E o que é que eu tenho para 2021? Muitas bênçãos da parte do Senhor, em nome de Jesus. Curve tua cabeça e feche os teus olhos. Bendito seja teu nome, meu Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dada a Ti, ó Deus. Céus e terra não são suficientes para a Tua grandeza, mas o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão extraordinário, que o Senhor se permite estar dentro do nosso pequeno coração. Oh meu Deus, que maravilha é estarmos em Tua presença. Como é bom, meu Deus, acreditar e confiar em um Deus que pode todas as coisas, e que sabemos que ouve a nossa oração, e que por mais difícil que seja a nossa situação momentânea, o Senhor pode reverter e nos dar vitória. E hoje, meu Deus, a Tua palavra nos faz entender que a oportunidade dada do céu para nós é a oportunidade de recomeçar. Assim como Noé teve a chance de recomeçar ao sair da arca, nós temos a chance de recomeço nesse ano de 2021. Faz um milagre na vida desse teu filho, dessa tua filha, meu Deus. O milagre que eu te peço hoje é que eles possam confiar no teu poder, que eles possam confiar na tua palavra, confiar em tuas promessas e viver, meu Deus, as promessas contidas em tua palavra para cada um de nós. De que adianta, Senhor, ter aqui escrito tantas bênçãos, se o teu povo não as conhecer, se o teu povo não viver aquilo que tem em tua palavra para cada um desses. Que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo agora faça um trabalho de convencimento, porque a tua palavra nos diz que é o Espírito Santo quem convence. Então convence, Espírito Santo. Toca no coração desse teu filho, dessa tua filha, que está aqui na igreja ou que assiste essa mensagem pelo nosso canal do YouTube, que o teu poder se manifeste e que pessoas tenham as suas vidas, as suas mentes transformadas através da tua palavra. Que a tua palavra hoje, meu Deus, abra o entendimento, que escama caia dos olhos desses teus filhos e que eles possam entender que o Senhor está pronto para lhes abençoar. Que os teus filhos possam entender, meu Deus, que o Senhor está pronto para derramar vitória sobre cada um deles. Que a tua bênção, que a tua graça, que a tua unção poderosa esteja sobre os teus filhos, e que em nome de Jesus eles possam viver de fato um recomeço no ano de 2021, que eles possam de fato viver o ano do avivamento do Senhor,
Que a tua igreja, meu Deus, possa viver o melhor que o Senhor tem para cada um de nós nesse tempo. Que em nome de Jesus, milagres extraordinários continue acontecendo em nosso meio pelo nome de Jesus. Que o poder que há no nome de Jesus transforme vidas, transforme histórias, transforme famílias, casamentos. Oh, meu Deus, que possamos ouvir aqui testemunhos de grandes bênçãos que o Senhor tem feito no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém.